Bom dia, hoje é domingo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, que vai estar logo no canal Coração de Adorador, com o irmão Erineudo. E nesta manhã de domingo, quero ler com vocês uma passagem bíblica que fala sobre um rei chamado Zedequias, um rei que levou o povo a pecar, levou o povo a zombar, levou o povo a não ouvir as palavras de Deus que vinha por intermédio de Jeremias, o profeta do Senhor, escolhido para pregar a palavra de Deus para o povo de Judá e para o rei. E revendo esse texto de 2 Crônicas, capítulo 36, eu percebi que a maioria das vezes, quando o povo de Judá, o povo de Israel, errava, pecava, tudo tinha uma consequência dos seus erros, das suas falhas. E o culpado, a maioria das vezes, dos problemas que o povo passava em sua cidade, tinha um culpado. E a maioria das vezes, o culpado era quem governava a cidade, quem governava o reinado. Porque o rei Zedequias, ele não quis dar ouvido à palavra de Deus. E ele levou o povo de Judá a pecar. E o povo de Judá foi para o cativeiro da Babilônia. E ficaram lá presos. E Deus deu ordem para o rei Nabucodonosor, usou ele para destruir tudo e prendê-los, porque desobedeceram a palavra de Deus. Você que está vendo esse vídeo, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 36, que nós vamos dar uma meditada na palavra, nas escrituras sagradas, porque é sagrado tudo aquilo que vem de Deus, e que nós também se consagramos nesses últimos dias, se preparamos para o grande dia da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, que vai vir buscar a sua igreja. E os sinais já estão acontecendo, e você se prepare, não desista, não pare, porque breve a trombeta vai tocar e os santos subirão. E aquele que não está sendo santo nesse exato momento, entrega a sua vida para Jesus, em nome de Jesus, e que Deus os abençoe. Vamos uma pequena oração, em nome de Jesus, para nós começar a ler. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede de domingo. Que o Senhor nos dê entendimento sobre a sua palavra. Que o seu Espírito Santo, meu Deus, repose sobre nós nesta manhã de domingo. Nos livre de todo mal, nos proteja. Nos ajude, Senhor, a caminhar, Senhor, nos seus caminhos. Nos ajude a viver, Senhor, cada vez mais a sua palavra. Nos ajude, meu Deus e meu Pai, a se apegar com as tuas coisas, meu Deus. Em nome de Jesus, porque nós devemos buscar o Senhor,
precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, porque nós não somos nada, meu Deus. Porque simplesmente uma doença, um mal que vem sobre nós, destrói a nossa carne, destrói o nosso corpo. Ó Deus, mas poderoso é o Senhor para nos curar, para nos libertar, Senhor. E nós devemos temer a Ti, Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem poder, Senhor, para matar o corpo, a alma. Ó Deus, então, Senhor, entregamos a nossa vida em Tuas mãos esta manhã. Que o Senhor receba a nossa oração. Ó Deus, e nos ajude, meu Deus, nesses últimos dias, permanecer firme nos Seus caminhos, firme nas Suas palavras, firme nas Suas promessas, em nome de Jesus. E abençoa a todos que estão revendo e vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 36. Vamos ler apenas do versículo 11 até o versículo 23, que fala do reinado de Zedequias. Vamos ler? Estão pronto? Então, vamos lá. Caneta na mão. Vamos lá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Versículo 12. Ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque não quis aceitar o conselho do profeta Jeremias, que lhe trazia mensagens vindas do Senhor. Paramos aqui no versículo 12. O versículo 12, meus irmãos e irmãs, amigos, conhecidos do YouTube, quero passar uma coisa para vocês. Aqui, ó. O Ezequias não quis ouvir as mensagens, os conselhos do profeta Jeremias, que lhe trazia mensagem vinda do Senhor. E se o rei Ezequias não quis ouvir nem as palavras vindas da parte do Senhor, ele ia obedecer a quem constituiu ele rei de Judá? Claro que não. Porque se você não obedece a Deus, você não consegue obedecer a homens. E se você não obedece a homens, você não obedece a Deus. Fácil de entender e fácil de interpretar. Ezequias já começa a falhar. Já começa a desprezar o Todo-Poderoso, o Deus dos céus, Deus que criou todas as coisas. No versículo 12, ele já começa a desprezar Deus. Não quer aceitar os conselhos. Não quer aceitar a palavra de Deus. E Zedequias era rei. Como hoje, tem os governantes que governam a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado. Quando eles não obedecem a Deus, criam leis que não agradam a Deus, Deus faz o quê? Deu castigo. Mesmo eles não servindo a Deus, mas quando eles não aceitam as mensagens bíblicas, quando eles não aceitam
a palavra de Deus, nós sabemos que quando o mal vier sobre eles, dificilmente eles vão escapar do mal que vem, porque eles não querem depender de Deus, eles não querem clamar pelo nome de Deus para os salvar. E quando o rei, o governador ou o presidente, ele tema a Deus, toda nação tema ao Senhor. Toda nação vai temer ao Senhor. Quando nós temos um rei blasfemo, quando nós temos um rei maldoso, toda nação sofre. Toda nação sofre. Porque a maldade vem sobre eles e também vem sobre o povo. E o povo fica o quê? Fica cativo, fica escravo. Que nem muitos países estão sendo escravos. Muitos países estão em cativo, estão presos por causa de uma doença, de uma pandemia chamada coronavírus. E essa doença está fazendo o povo a ficar no cativeiro dentro de suas casas. Por falta de quê? De obediência. E veja, o que nós vamos ver aqui nesse texto é que os governantes, os que governam, os reis, 90% são culpa deles. Porque pelo mal que acontece sobre a vida do povo. Vamos ler o versículo 13. Ele também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, muito embora tivesse feito juramento de lealdade a ele. Em nome de Deus, Zedequias foi um homem duro e teimoso. E não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Veja que a nação de Judá estava sendo reinada pelo homem teimoso e não quis voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Se ele tivesse voltado para Deus, aceitasse a mensagem do profeta Jeremias, nenhum mal ia vir sobre a terra de Judá. Mas o mal veio por causa do rei. Sabia disso? Versículo 13, lê. Ele também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, muito embora tivesse feito juramento de lealdade a ele. Em nome de Deus, ele jurou lealdade em nome de Deus ao rei Nabucodonosor. Ponto final. Aí vai falar, Zedequias foi um homem duro, maldoso e teimoso, e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. O orgulho. Quando nós temos governantes que governam o nosso país, que eles são orgulhosos, toda nação sofre. Quando nós temos governantes que governam o nosso país corrupto, toda nação sofre. Quando nós temos governantes
infiéis, que não é fiel em nada, toda a nação sofre. Porque o povo de Judá aqui, eles vão sofrer. Porque o rei não quer obedecer a palavra que veio por intermédio do profeta Jeremias. E não quer se humilhar, não quer aceitar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. No versículo 14: todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis a Deus e adoravam os deuses falsos das nações vizinhas. Desse modo, profanaram o templo do Senhor em Jerusalém, que tinha sido consagrado a ele. Pressão. Outrora, esse mesmo povo, eles não estavam adorando outros deuses. Eles não estavam profanando o templo. Porque o templo, eles adoravam no templo quem? Adorava a Deus. Mas no versículo 14, nós sabemos e vemos e lemos que o povo já começou a adorar. Adorar quem? Deuses falsos. Deuses que não iam livrar eles do mal que ia vir. Eles estavam profanando o que? O templo. Profanando a casa de Deus. Zombando dos profetas. E eles eram para voltarem para Deus. Não permanecer no erro que eles estavam cometendo. Mas eles não quiseram dar ouvido. Porque o rei não deu ouvido. E sabemos que no dia dos reis, todas as pessoas eram submissas aos reis. Tinham que obedecer às ordens dos reis. Se não obedecesse, seria castigado ou decapitado. Entendeu? Por isso que o rei pecava, o povo também pecava. O rei errava, o povo também errava. Porque o povo era submisso aos reis. E o povo aqui de Judá era submisso ao rei Ezequias. Era submisso ao rei Ezequias. No versículo 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes, por meio de profetas, porque ele tinha compaixão do seu povo e da sua habitação, que é do seu templo. Veja que Deus sempre advertiu, sempre repreendeu o povo, porque ele ama. E hoje, a nação tem que fazer o quê? Se humilhar perante Deus. Aceitar Ele de todo o coração, servir a Ele, mas não a outros deuses. E a nação aqui de Israel começou a imitar quem? As outras nações. Coisas que eles não deviam ter feito, porque o mal ia vir sobre eles. E eles não quiseram dar ouvido. E Deus aqui, no versículo 15, ele falou que tinha compaixão do povo. Porque ele fala assim, ó, versículo 15: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de profetas, porque ele tinha compaixão do seu povo e da sua habitação. Deus tem compaixão do seu povo. Por isso que ele nos ama. E ele quer que nós sirva a ele, adore a ele.
ande nos caminhos dele, mas não nos caminhos de outras nações que não servem a ele. E essas nações têm a oportunidade, e está tendo a oportunidade hoje, de aceitar ele como único salvador de sua vida. Essas nações que estão perecendo, eles têm a oportunidade hoje, nesse exato momento, cada dia que se há nessa terra de vida, eles têm a oportunidade de aceitar Deus como único salvador de sua vida. Mas eles desprezam, eles não querem se humilhar, principalmente os reis, principalmente os presidentes, os governadores que governam esse país e os outros países. Eles não querem se humilhar, eles querem ser deuses, eles querem ser senhores, eles querem ser o tudo, mas sabemos que o tudo para Deus não é nada se você não tem Ele. Porque Deus sempre quer que o homem seja dependente de Deus. Deus quer que o homem se humilhe perante Ele. E hoje, nos últimos dias, nós não estamos vendo isso. Estamos vendo os reis, os governantes, querendo ser mais do que Deus. E o mal vai vir. Não pense, você nem eu, que vai haver paz. Porque não vai haver paz na terra. Não pense que vai melhorar. Vai piorar cada vez mais. Devido aos homens que não querem se achegar a Deus. Devido aos homens que não se humilham perante Deus. Versículo 16. Mas eles zombavam desses mensageiros de Deus e desprezavam as palavras deles, caçoando dos profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo e já não houve mais remédio. Olha que versículo bonito. Entendeu? Lembra que eu falei para vocês no comecinho que 90% dos males que acontecem sobre o povo dos países são tudo culpa dos reis, tudo culpa dos presidentes, dos governadores que governam o país, porque eles não aceitam a palavra de Deus, eles desprezam a verdade, eles desprezam o conhecimento das Escrituras, eles não acreditam que tem que obedecer o que está escrito. Mas esse povo aqui, povo de Judá, ele sabia que tinha que obedecer a Deus, mas não obedecer a outros deuses. Fazer o que as outras nações fazem. Principalmente o rei, ele sabia que tinha que obedecer a Deus. Tinha que ser submisso a Deus, tinha que aceitar a palavra de Deus. E ele não quis se humilhar. Orgulhoso, coração duro, teimoso, eu quero aquilo, eu quero isso, sabendo que estava errado, mas mesmo assim queria. E levou a nação a pecar. E veio uma desgraça tremenda sobre o povo de Judá, que não houve remédio, está aqui, não houve remédio que curasse. Não houve remédio que curasse a sua enfermidade, curasse o seu mal, a sua moléstia. Não houve remédio, não houve mais remédio. Vou ler de novo o versículo 16. Lê aí junto comigo. Mas eles zombavam, preste atenção,
o povo zombando da palavra de Deus. Os reis, os governantes, os presidentes zombando da palavra de Deus. Desses mensageiros de Deus, que desprezavam as palavras deles. É o que está acontecendo hoje também. Hoje vários países na face da terra, no globo terrestre, eles desprezam a palavra de Deus. Despreza. E quando o mal vem, nós sabemos que na maioria das vezes nem remédio cura, nem remédio dá jeito, nem remédio existe ou tem para os curar, porque eles zombam da palavra de Deus e desprezam os mensageiros. Quem é o mensageiro hoje de Deus? Mas tu está falando do Antigo Testamento, quem é os mensageiros? Sabe quem é os mensageiros? Os mensageiros de Deus é todo aquele que aceitou Jesus como seu único salvador de sua vida e prega o evangelho, prega a palavra de Deus, prega a verdade das escrituras para as nações, para o povo. Esses são os mensageiros, esses são os discípulos, esses são os profetas que prega a palavra de Deus. E falam, mas eles zombavam desses mensageiros de Deus e desprezavam as palavras deles, caçoando dos profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo e já não houve mais remédio. Versículo 17. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles, e ele matou seus jovens, a espada, indo atrás deles até dentro do templo. Ele não teve piedade, matando rapazes, moços, moças, adultos e velhos. O Senhor usou o rei da Babilônia para destruí-los. Olha que praga, hein? Olha que praga o Senhor enviou para Judá, para destruir Israel. Olha que praga. Como era o nome da praga? Nabucodonosor. Nabucodonosor era a praga. Era a praga, era a pandemia. A pandemia para destruir o povo de Israel, o povo de Judá. Porque eles zombavam da palavra de Deus. Eles não quiseram acreditar no homem enviado por Deus para repreendê-los. Repreender quem? Principalmente o rei, principalmente o presidente, principalmente os governadores, principalmente todos aqueles que trabalham a favor do país. Entendeu? Eles não quiseram dar ouvido. Então Deus usa o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para os destruir. E aqui fala também que eles correram para o templo do Senhor. E lá eles foram caçados. E lá eles foram presos no templo do Senhor. Vê que Deus não estava mais com eles. Deus não está com uma nação pecaminosa. Deus não está com a nação rebelde. Deus não está com uma nação profana. Deus não está com uma nação que zomba da palavra dele. Deus não está. Eles têm que se arrepender para que Deus venha estar com eles. Eles têm que aceitar Deus para que Deus venha estar com eles. Mas veja, com tudo isso, Deus ainda tem compaixão do seu povo. Tem compaixão do seu povo. E levou muitas pessoas aqui para o cativeiro.
para virar escravo do rei da Babilônia. Versículo 18. Levou consigo para a Babilônia todos os utensílios do templo do Senhor, grandes e pequenos, e os tesouros do templo do Senhor, assim como os tesouros do rei e dos seus oficiais. Depois, seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, pôs fogo em todos os palácios e destruiu todos os objetos valiosos que havia neles. Versículo 20. Os que não morreram, nós sabemos que os remanescentes, foram levados para a Babilônia como escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia conquistou a Babilônia. Entendeu? Você não quer servir a Deus? Não quer servir a Deus com saúde? Não quer servir a Deus quando está tudo bom com a sua vida? Então, quando o mal vier, você vai reconhecer que deve servir a Deus, que deve ser escravo de Deus, mas não escravo do inimigo. Entendeu? As pessoas só querem reconhecer que Deus existe quando o mal vem. Quando o mal não vem, o povo não quer se entregar para Deus, não quer aceitar a Deus, não quer viver para Deus. Mas quando o mal vem, quando a doença vem, quando o mal vem, quando a desgraça vem, o povo resolve servir a Deus. No versículo 21. Dessa maneira se cumpriu a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias, de que a terra teria os seus descansos sabáticos, até se completarem 70 anos de desolação. Desolação deserta. A cidade ficou deserta, sem habitantes. Que tristeza, que dor eles passaram, porque desobedeceram a palavra de Deus, porque eles não quiseram aceitar a palavra de Deus. No versículo 22. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para fazer uma proclamação em todo o seu reino, e o fizesse também por escrito. Versículo 23. Assim declara Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me mandou construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Todos dentre vocês que são povo do Senhor,